Muitos homens ainda não sabem que possuem fortes traços de arquéotipo Sigma, e alguns homens nunca se perceberam que estes traços estiveram sempre dentro deles. Enquanto para alguns não há nenhuma definição única de Sigma, existem alguns sinais inequívocos que os distinguem de outros homens, desde o seu processo de pensamento profundo até a sua natureza independente, que deixa evidente quando você é um Sigma. Sejam bem-vindos ao canal Fatos Curiosos, e hoje nós vamos te apresentar 7 sinais de que você é um Sigma. E se você gostou do tema, clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais vídeos como esse. 7. Tratam todos da mesma maneira independentemente do estatuto social. Os homens Sigma não precisam impressionar ninguém e não se importam com o estatuto social. Eles tratam todos da mesma maneira, quer sejam um CEO ou um zelador, não acreditam na hierarquia e colocam todos em pé de igualdade, tendo um forte sentido de justiça e tratam sempre todos respeitosamente. Todos têm algo a oferecer, independentemente dos seus antecedentes ou nível de experiência. A sua atitude igualitária é uma mudança refrescante da habitual atmosfera competitiva e hierárquica encontrada em muitos lugares. Os homens Sigma não precisam competir ou provar eles próprios para os outros, eles simplesmente querem ser julgados pelos seus méritos e tratados como iguais. Enquanto podem não ser as pessoas mais verbais, sempre se esforçam para fazer o que acham correto. 6. Não falam muito sobre as suas vidas. Os homens Sigma são normalmente pessoas muito privadas que não falam muito sobre si próprios ou sobre as suas vidas com outros. Eles preferem manter as coisas perto do peito para se protegerem de serem aproveitados ou traídos. Para aqueles que se aproximam o suficiente para vislumbrar a vida de um homem Sigma, são frequentemente surpreendidos com o quão atenciosos e sensíveis podem ser. Levam o seu tempo a conhecer alguém antes de se abrirem, mas uma vez que o fazem podem ser amigos incríveis, podem não ser as pessoas mais faladoras, mas são profundamente reflexivos e perspicazes. Os homens Sigma valorizam a sua privacidade e podem muitas vezes parecer distantes ou inacessíveis. Eles preferem observar e ouvir antes de falar, o que torna difícil chegar a conhecê-los, pois podem não partilhar muito sobre si próprios, mas são altamente observadores e conscientes do mundo à sua volta, gostando de apanhar pistas, juntando dinâmicas sociais mais rapidamente do que a maioria das pessoas. 5. São capazes de liderança, mas não buscam por isso. Eles têm todas as qualidades de um grande líder. Os homens Sigma preferem ficar em segundo plano e observar em vez de assumirem um papel de liderança. São plenamente capazes de assumir o comando se a situação o exigir, mas preferem ocupar um lugar secundário e apoiar aqueles que se destacam atrás das cortinas. O homem Sigma tem mais probabilidades de liderar mesmo que as suas palavras e a sua orientação sejam silenciosas. Podem muitas vezes ser mais eficaz do que qualquer instrução verbal, mas ele tem um grande sentido de orientação. Os homens Sigma podem ser líderes incríveis se lhes for dada a oportunidade, mas não precisam de a procurar, preferem muito mais colaborar e ver todos terem sucesso, ao invés de se destacarem e ficarem com todo o crédito. Antes de ir para o próximo tópico, deixe o like no vídeo. E aí, deixou? Então vamos para o quarto ponto. 4. Tem uma maneira diferente de pensar. Os homens Sigma são frequentemente mal compreendidos porque o seu processo de pensamento é único e diferente da normal. Enquanto uma pessoa normal pode ver apenas uma solução, um Sigma pensará em muitos ângulos e possibilidades diferentes para qualquer problema. Ele gosta de perceber situações de várias perspectivas, o que a leva a encontrar soluções mais criativas do que outros. Esse processo de pensamento faz com que se destaquem da multidão, mas também tem os seus inconvenientes. As pessoas que pensam fora da caixa podem ter dificuldade em encaixar com aqueles que não compreendem a sua forma única de pensar. É como se falassem uma língua diferente e nem todos os homens conseguem compreendê-los. Quando dos homens Sigma se encontram, entendem o processo de pensamento um do outro sem o explicar. É como se tivessem uma língua secreta que só faz sentido quando falada entre eles. 3.
Odeiam que lhes seja dito o que fazer. Sigma. Os homens não gostam quando alguém usa a autoridade para dar ordens. Eles preferem a autonomia e tomar as suas próprias decisões sem a influência de outros. Enquanto podem receber conselhos de alguém em quem confiam e não gostam que outra pessoa tome decisões por eles, não costumam a seguir ordens que não concordam. Isso não é para dizer que os homens Sigma são rebeldes, mas eles não seguem regras inúteis ou desatualizadas só porque todos seguem. Caso contrário, quando se trata de tomar decisões, eles confiam no seu próprio julgamento e instintos, preferem questionar o status do que seguir cegamente a multidão, o que muitas vezes os coloca em desacordo com figuras de autoridade, o que pode levar a tensões e conflitos. Apesar disso, não mudarão as suas opiniões apenas para agradar a outra pessoa. Enquanto os Sigmas não procuram problemas, não hesitarão em manter a sua posição se necessário. 2. Evitam grandes grupos. Esses grupos podem ser extremamente drenantes para os homens Sigma, porque são muitas vezes cheios de ruído e caos. Enquanto um alfa pode prosperar em tais cenários, Sigmas geralmente preferem ficar fora dos holofotes, já que não precisam da atenção ou validação, e de serem o centro das atenções. Por isso, muitas vezes evitam os grandes grupos. Em vez disso, os machos Sigma preferem os pequenos encontros, onde podem conhecer pessoas a um nível mais profundo. Precisam de algum espaço para pensar e refletir, e os grandes grupos são muitas vezes sobrecarregados, e eles precisam de tempo sozinhos para refletir e simplesmente não têm a mesma energia ou entusiasmo para os grandes grupos que os homens alfas têm. Fazer isto não significa que os Sigmas não possam funcionar em tais ambientes. Apenas significa que a sua bateria se esgota mais rapidamente do que as dos alfas. Enquanto os homens Sigma podem não ser a vida da festa, podem ainda ser grandes contribuidores. Para qualquer conversa de fato, as suas percepções ponderadas e perspectivas profundas, eles acrescentam muitas vezes muito valor a uma discussão. Não se desculpam. No caso, eles próprios não pedem desculpas pelas suas perspectivas únicas ou estilos de vida pouco convencionais. Eles não sentem necessidade de se explicar e porque fazem as coisas de forma diferente dos outros. Os homens Sigma não tentam impressionar, eles são do jeito que são, e não se importam se as outras pessoas não se adaptarem. Nisto os distingue da multidão sem sequer tentarem. Os Sigmas sentem-se confortáveis na sua própria pele e não tentam ser algo que não são. Mesmo que as suas opiniões e ideias podem nem sempre ser aceites, mas recusam-se a mudar quem são apenas para obter aprovação. Eles abraçam as diferenças e apreciam a beleza e singularidade que todos têm um caminho único na vida. Esforçam-se por encontrar o seu próprio caminho sem sentir a necessidade de pedir desculpas. Chegamos ao final de mais um vídeo. E aí, o que você achou? Se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo e comenta o que você achou aqui embaixo. Até a próxima!